Então, gente, vocês perceberam que as medidas são diferentes. As nossas mãos, os nossos pés, até o nosso é diferente. Uma mão é um pouquinho maior que a outra. O nosso pé, um pé não fica um pouquinho mais apertado do que o outro? O sapato? Fica, porque é diferente. Letra E. O que seria necessário para obter medidas iguaizinhas? O que seria necessário? O metro ou a fita métrica, né? De verdade. Aí a gente mediu com partes do corpo. Então vamos por aqui. Seria necessário, seria necessário o metro de verdade, verdadeiro, o metro verdadeiro. Agora, nós vamos para a página 97. Na página 97 diz assim: o método fazer medições usando partes do corpo pode nos trazer problemas, pois as mãos, os pés das pessoas, por exemplo, podem ser de tamanhos diferentes. Por esse motivo, as pessoas criaram uma unidade de medida padrão, como metro. Em qualquer lugar do nosso planeta, o metro terá sempre o mesmo tamanho. Isso quer dizer que você pode comprar um instrumento de medida em qualquer país do mundo que ele indicará sempre a mesma medida. Nunca faltando 1 centímetros, 2, 3, nunca. Por quê? Porque o metro é 100 centímetros. Observe alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos. Então eu tenho a fita métrica, que é essa que está aqui. A trena, que eu não trouxe, mas a gente tem. O metro de pau, usado de madeira, usado pelos pedreiros. A régua, que nós usamos muito, né? Você conhece todos esses instrumentos de medida? Em que ocasiões eles são utilizados? Nós utilizamos esses instrumentos de medida para comprar fitas, comprar elástico, aqui a fita métrica para medir tecidos, o metro de pau para construção, a trena para construção também e assim por diante. Página 98. Forme dupla com um colega e resolva as questões. A professora Mariana deu a cada dupla um barbante com 1 metro de comprimento e pediu que fizesse algumas medições na sala. Clara e Ricardo emendaram os barbantes dos colegas para medir a sala de aula. Leia o diálogo entre eles. O barbante já coube 6 vezes para medir nossa sala de aula. Mas ainda falta um pedacinho. Então a sala de aula tinha mais de 6 metros. Agora, como vamos fazer para medir esse pedacinho? Aí, as crianças começaram a pensar. Eles mediram a sala de aula por barbante. Eles pegaram o barbante e mediram 1 metro. Ó, 1 metro de barbante vai até o 100. Ó, aqui é 1 metro. Então, as crianças mediram 1 metro de barbante. Tá aqui, 100. Aí, o que elas falaram? Ah, mas a sala mede mais do que 1 metro. Pegou mais 1 metro do amiguinho, 2 metros. Emendou com outro metro do outro amiguinho, 3 metros. E assim, eles emendaram 6 vezes. Aí, foram medir a sala. Ó, emendaram 6 vezes o metro. Então, eles tinham 6 metros e mediram a sala. Mas deu o barbante? Não. Faltou mais um pedacinho. E daí, o que eles fizeram?
Ó, então aqui está escrito: quantas vezes coube inteiro no comprimento da sala de aula? Então, coube inteiro. Vamos para a pergunta 1, letra A, da página 98. Ó, coube inteiro, 6 vezes. 6 vezes. Mas faltou um pedacinho. Então, 6 vezes no comprimento. Comprimento. Então, a sala já mediu 6 metros, né? Letra B. Qual foi a medida em metros do comprimento da sala? A medida foi maior que 6 metros, não foi? Porque eles tinham 6 metros e ainda não terminou. Então, eu vou colocar: a medida foi maior do que 6 metros. A medida foi maior do que 6 metros. Vira C. Você tem alguma ideia para ajudar Clara e Ricardo a terminar de medir a sala de aula? Qual? Olha, 6 metros e ainda não deu para medir. Como o barbante não coube inteiro mais uma vez, eles resolveram terminar com outra medida. Então, como eles fizeram para terminar de medir a sala de aula? Então, eles resolveram terminar de medir a sala com o que, crianças? Segundo ano, faltou um pedacinho. Qual era? O barbante não dava, porque era de 1 metro. Eles não poderiam pegar 1 metro de outro coleguinha, porque ia ser demais. O que eles resolveram? Resolveram de terminar de medir com uma régua. Eles resolveram 6 metros. Colocou a régua para ver quanto ainda faltava. 2. Siga as orientações do seu professor. Vocês receberão um pedaço de barbante com o comprimento de 1 metro e deverão usá-los para medir a largura da sua sala de aula, como Ricardo e Clara fizeram. Quando terminarem, responda às questões. Quantas vezes o metro de barbante coube na largura da sua sala de aula? Na largura. Ó, a largura é assim. O comprimento é assim, vertical. A largura da nossa sala, horizontal. Então, quantas vezes o metro coube na largura da nossa sala de aula? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, 5 vezes, vou medir com a régua, porque também não deu a medida certa, ó, 30, 60. Então, a nossa largura da sala de aula teve 5 vezes o barbante, que deu 5 metros. Quantas vezes o metro de barbante coube na largura da sala de aula? Então, vamos responder. Segunda, letrinha A. Coube 5 vezes.
inteiro. Depois eu medi com a régua. Depois medi com a régua 60 centímetros. 60 centímetros. Então, deu 1,60 m.